vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Lembrando sempre recado no nosso começo de vídeo, se você quiser fazer uma pastoral, sua orientação vocacional, é só você olhar aqui abaixo as descrições. E lembrando, estamos com as inscrições abertas para o curso online de interpretação de mapa astral. E se você quer adquirir o oráculo astrológico, também todas as informações estão aqui embaixo. Hoje a gente vai trazer a questão de por que Plutão, Saturno são considerados planetas frios, né? Como também Urano e Netuno, mas vamos focar em Saturno e Plutão. Saturno e Plutão são considerados frios, mas são considerados também os planetas da força de vontade. É a vontade que faz com que a gente consiga aí construir e principalmente ampliar o espírito dentro de nós. E eu vou trazer aqui com o sistema solar. Vamos ver no sistema solar toda a inteligência do universo, né? Então é bem importante vocês saberem onde estão os planetas para vocês entenderem como é que funciona, né, essa comunicação. Entre os planetas existe uma lei, existe uma atração invisível, que a gente não enxerga, né, nesses olhos físicos, mas se a gente olhar com os olhos espirituais a gente enxerga, que faz com que cada planeta esteja no seu devido lugar. Então a gente sabe que o ponto central é o Sol. Todos os planetas saíram do Sol e todos seguem o Sol. Então, seja para onde vai o Sol, todos os planetas também vão. Porque o Sol que tem luz própria. E, consequentemente, então, existem essas forças invisíveis que faz com que cada planeta esteja na sua órbita e cada planeta faça a sua função. Porque se não tivesse essa força de atração entre eles, o que ia acontecer? Cada planeta ia sair e a gente não estaria aqui, né? É a mesma coisa com o nosso corpo, né? Se a gente não tivesse a força de atração com relação ao nosso coração, a gente teria um braço para lá, o outro braço para cá, a gente não seria uma coisa ordenada. Quem faz esse papel de ordenar, de maestria, de nobre, de luz, é o nosso Sol. E aí é muito interessante, só para comentar, como isso acontece na nossa vida, né? Esse fio invisível, né? Essa teia de aranha, né? Que faz com que a gente se atrai, mas nem sabe por quê, né? A gente pensa, nossa, onde eu cheguei aqui, né? Existe uma atração, existe uma coisa que nos move, né? Que é essa força maior. Não tem como, gente, existe uma força maior. E essa força maior é que faz com que, sabe, é como se fossem os fantoches, faz com que a gente encontre pessoas, faz com que a gente acabe entrando em determinadas situações para que a gente possa aprender aí situações e principalmente despertar as nossas energias internas que está relacionado com os 12 signos. Então vamos olhar aqui. A gente tem o planeta Sol, né, que eu coloquei aqui na pontinha. O Sol, então, é o que irradia luz própria. É só a gente olhar para o nosso Sol, né, nosso Sol físico. Ele está irradiando toda a luz, é ele que mantém tudo isso aqui vivo. Como eu falei, ele mantém também todos os planetas vivos. Depois a gente tem Mercúrio. O Mercúrio é o planeta que está do ladinho. A gente tem que lembrar que o Mercúrio ele é um mensageiro de Deus, né? Deus, Espírito, ele é um mensageiro. Então por isso que ele está sempre pertinho. Para quê? Para que ele possa cada vez mais receber os influxos, as informações solares e repassar. A gente tem que lembrar que Mercúrio rege o nosso sistema solar. E aí, conforme o batimento do meu coração, né? Porque existe um impulso nervoso, e conforme o batimento do meu coração, eu vou chegando cada vez mais acessando, né, partes do meu corpo. Porque quanto mais eu tenho um movimento do meu sistema circulatório, mais eu estou bombeando energia para o meu corpo todo. Então, lembrando que ele é mensageiro, então ele tem que ser rápido, ágil. A gente está falando de astrologia aqui, né? E também do nosso corpo físico. Depois a gente tem o planeta Vênus, também coladinho perto de Mercúrio. Vênus é aquele que capta a mensagem. Então, capta no sentido do quê? O que eu preciso agregar de valor? Quais são as informações que eu preciso agregar valor? Então, Vênus faz o papel de entrelaçamento entre a questão do meu corpo físico e da construção, né? Lembrar que Vênus rege Touro também como Libra. Depois a gente chega aqui na parte onde nós estamos, né? Que é a Terra. E lembrando que quem está por volta da Terra, que quem faz um processo de 28 dias, que é o movimento mais rápido, é a Lua, né?
Então a Terra está recebendo aqui sempre os fluxos da Lua. A gente já vai comentar um pouquinho da Lua, que é importante a gente trazer esse dado. E depois, olha que interessante, o único planeta que está na parte externa da Terra, porque a gente tem Sol, Mercúrio e Vênus e Lua também, né, de acordo com o movimento dela, na parte interna. Então, ó, sistema nervoso são os meus valores, né, Vênus, meu sistema relacionado com a minha parte de sistema venoso, está relacionado também com a minha parte relacionada com os rins, também está relacionado com alguns movimentos dos órgãos sexuais, também a Vênus está relacionada. E Marte é o único planeta que está na parte externa, já se unindo aos planetas sociais e transpessoais, é o Marte. E Marte está relacionado com o meu sistema muscular. Então, ou seja, quando a gente vê um ginasta olímpico, né, uma pessoa que faz ginástica olímpica, se a gente vê aquela pessoa toda musculosa, né, que é isso que a gente vê. A gente consegue ver o sistema nervoso dela? Não. A gente consegue ver o sistema venoso? Não consegue, mas a gente consegue ver o músculo dela. Então, de alguma forma, existe a semelhança e a lei da correspondência. Sempre a lei hermética. A astrologia é pura lei hermética, que eu sempre vou falar para vocês. A gente consegue ver o sistema linfático, o sistema circulatório, que também... Sistema digestivo, que é a Lua? Não, mas eu consigo ver o sistema muscular dessa pessoa, né? E Marte, lembrando que rege o nosso ascendente, e o ascendente é o nosso corpo físico. Então, ou seja, essa questão do mapa astral, quando a gente olha o sistema solar, eu gosto muito de fazer reflexões, então eu gosto de ficar olhando para as órbitas e conseguindo trazer esses insights para que eu possa, de alguma forma, passar isso para vocês. Então, o ascendente está muito relacionado com Marte, que é isso, é minha capacidade de ação. É como se eu tivesse que ter tudo isso aqui bem resolvido dentro de mim, né, no processo de cada um fazer o seu determinado papel, e Marte é aquele que é a ação, do tipo de fazer, de ir, que a gente já sabe sobre isso. Depois, e olha que interessante, a gente fala sobre a questão do que? Os planetas são divididos em 3 categorias. Planetas pessoais, né, ou da personalidade também. A gente tem os planetas sociais e transpessoais. E olha como é que está no sistema solar. A gente tem, então, os primeiros, que são os planetas pessoais, Marte fechando, né? Marte também é relacionado como um escudo, como um guerreiro. Então ele está protegendo tudo que está aqui dentro. Então o meu sistema muscular, ele protege o meu coração, ele protege aqui a minha questão da minha alma, ele está protegendo, né? Quando a gente vai ver também com relação, eu gosto muito dessa analogia que eu já falei isso para vocês, é o guerreiro que protege o rei, né? E também a questão do xadrez, o xadrez também é pura astrologia, é pura lei hermética. Vamos ver se um dia vem um insight da gente entender as peças do xadrez com a astrologia. Deixa vir. Mas essa é uma coisa interessante, se conseguir você ter esse insight, compartilha aqui com a gente. E aí vem os planetas sociais. Primeiro o planeta Júpiter, né, o planeta da expansão, e vem Saturno. Isso que é uma coisa interessante, é por que Saturno vem depois de Júpiter. Saturno precisa vir depois de Júpiter, gente, porque olha aqui, ó, a gente tem o Marte, que já é uma força bem, se não for muito trabalhada, ela é muito exagerada como Júpiter, né? Então, quando uma pessoa tem Marte em conjunção com Júpiter, exemplo, num planeta em Áries na casa 5, é uma pessoa que, assim, ela pode, muitas vezes, não conseguir conviver em grupos, porque ela tem uma individualidade, um ego tão forte que ela não vai conseguir conviver com ninguém, às vezes. Estou dando um exemplo para vocês, né? Claro que tem que ver o mapa astral inteiro. Então, Saturno, ele faz a contenção, ele contém, né? E lembrando que Júpiter está relacionado com o nosso fígado, né? Com a nossa coxa, então ele faz o processo de conter, o processo de restringir, o processo de estruturação. Então a gente tem que ter sempre esses 2 planetas trabalhando. Então, exemplo, o que é contenção? Então vamos imaginar aqui, o Marte com Júpiter. Eu sou o melhor. Cara, né, aquele ego bem forte, ou seja, a pessoa tem uma individualidade, uma personalidade muito forte. Se ela quiser, sei lá, subir, se uma pessoa, exemplo, tá, vamos dizer que tem um show, tá? E ela fala, eu vou subir lá e vou cantar, mesmo que ninguém chamou, ela vai. Porque ninguém segura uma conjunção dessa. Estou dando um exemplo para vocês.
Então não dá pra gente só ter esse Júpiter por conta dessa questão marciana, que é uma força descontrolada. Marte, gente, é a força instintiva, é a força animal. Então se a gente não tem leis, e aqui são leis cósmicas, né? Só que o que acontece é que essas leis cósmicas, elas precisam das leis, né, físicas, de contenção, relacionadas com o limite, porque senão eu vou acabar invadindo o espaço do outro. Então, como exemplo assim, essa questão hoje que a gente sabe, você é um privilegiado de estar no YouTube, de trabalhar essas coisas do autoconhecimento. Tem gente que não sabe disso, gente. Tem gente que não sabe. Então o que acontece? O Saturno ele contém, porque senão a gente pode utilizar essa energia de uma maneira não tão virtuosa. A gente vai estar utilizando ela de uma maneira um pouco maldosa, poderia dizer. Porque é aquela questão de, vamos imaginar uma pessoa que conhece todas as leis cósmicas, né? Se ela não tem um princípio moral, que quem dá é Saturno, né? Como também Júpiter, ela pode fazer o que ela quiser. Porque ela é super natural, ela é sobrenatural. E aí fica uma coisa injusta nesse mundo. Então a gente tem que o quê? Saber que nós vivemos aqui e saber como viver aqui. Quando a gente estiver num lugar onde... Por isso que a gente tem essa questão, isso é uma coisa legal, que é a questão da justiça, que também está relacionado com Júpiter. Por isso que a gente tem a questão das Paralimpíadas e das Olimpíadas. Gente, é injusto a gente colocar, exemplo, uma pessoa que tem uma potencialidade, sei lá, com uma pessoa que às vezes tem uma deficiência, os tempos são iguais, então existe uma questão de justiça. Então todo mundo pode participar, todo mundo pode competir, mas a gente tem que entender que existe de alguma forma os limites, e esses limites precisam ser respeitados, tá? Então isso é uma questão interessante. E aí quando a gente tem, exemplo, um Saturno conjunção com Marte, então, ou seja, quando a gente não trabalha o Júpiter dentro de nós, só pra vocês entenderem, é uma pessoa que às vezes contém, né? Ela pode trazer os dois lados, ou o lado de luz ou o lado de sombra. É uma pessoa que contém às vezes seus próprios movimentos, ela não consegue ter ação, ela tem medo, porque Saturno traz essa coisa do trabalho, da responsabilidade, da estruturação, então ela tem medo de estruturar às vezes a sua energia de ação. Ou pode ser pelo lado de luz, eu vou concentrar tanto naquilo, que eu vou conseguir chegar onde eu quiser chegar. Também pode ser uma coisa positiva, vai sempre depender aí da visão. Então Saturno ele fecha porque de alguma forma ele protege. Que nem eu falo, né? Aqui é como se fosse a casca do ovo. Então é por isso que tem um limite. Então eu preciso estar pronto, a minha psique, a minha alma, os meus processos internos precisam estar prontos para que a gente possa adentrar nas esferas transpessoais, que o nome já diz, né? Transpessoal, vai além da sua personalidade, vai além do seu ego. Então é como se você entrasse num território desconhecido. E se a gente entra num território desconhecido, que é Urano, Netuno e Plutão, sem ter trabalhado tudo isso aqui antes dentro da gente, a gente pode o quê? Surtar. Os conflitos. Então uma pessoa às vezes que entra, às vezes a pessoa tem um surto psicótico, às vezes a pessoa está passando por um trânsito na casa 12 de Plutão. Tem um surto psicótico, ela abre a clarividência dela, que está relacionado com Urano, ela tem... Então, se a pessoa ela não tem isso bem trabalhado, ela pode cometer delírios, ela pode matar as pessoas. Então ela faz coisas que vai de alguma forma trazer aí consequências. Então por isso que é importante a gente entender o sistema solar. Então a gente só pode entrar, e aqui a gente lembrando que aqui nessa intermediação existe Quirón, né? Então existe Quirón nessa intermediação, e que faz com que a gente só consiga ir além quando a gente passar pelas nossas feridas, ou seja, quando a gente acolher as nossas feridas, lembrando que Quirón está relacionado muito com o servidor que cura, então também está relacionado com curar os outros, que curamos a nós mesmos. Aí a gente consegue então adentrar nas esferas espirituais. Então vamos trazer aqui também a questão da Lua, só para a gente entender. A Lua, gente, ainda está muito relacionado com o nosso karma, porque a Lua, ela de alguma forma não tem luz própria, é relacionado muito com esses sentimentos que a gente não sabe o que é. Você já viu? Nossa, quem tá me comandando? Por que eu fui pra lá? Muito provavelmente não pelo seu consciente, mas sim pelo seu inconsciente. Então o nosso inconsciente pessoal, que está relacionado com a Lua, o nosso inconsciente pessoal, aqui é o inconsciente coletivo, que é Netuno, aqui é o inconsciente pessoal.
o que vai acontecer? Ela é o transmissor dessas energias cósmicas, né? Então ela é mutável, adaptável, ela é rápida, por causa do trânsito de 28 dias. Ela é o trânsito mais rápido, depois vem Mercúrio. Então ela é aquela que vai intuir as informações. Ela intui as informações. Mercúrio é o mensageiro que transmite, mas ela intui, ela engendra. Então, exemplo assim, às vezes está vindo fluxos de energia para a Lua e vai depender da gente saber processar. Quem faz o processo de processamento é Mercúrio, de entendimento é Mercúrio, o que aquilo do meu inconsciente está querendo me trazer, tá querendo me trazer. Então essa Lua, ela é muito importante. Por quê? Por que Saturno e Plutão são considerados frios? Agora, pra gente entender. E tudo isso vai depender com relação à Lua. Porque, gente, tudo aqui está relacionado com o Sol. A gente tem que compreender isso. Então, assim, Saturno e Plutão são os planetas da força de vontade. Principalmente Plutão. Plutão é o planeta maior da força de vontade pelo próprio símbolo. É quando o espírito vence a matéria e vence o passado, que é a Lua. Então, é quando o espírito ele vence. E isso depende o que? Sempre do meu Sol. Para que eu possa fazer com que esses planetas estejam quentes dentro de mim, no sentido das qualidades dele, esse daqui, força de vontade, de estruturação, eu vou conseguir autorrealização, e esse da transcendência, né, a transcendência e da libertação do espírito, que é Plutão, eu preciso trabalhar o meu Sol. Só que esse Sol, então, ou seja, eu preciso ter muita força de vontade aonde? No meu Sol, no meu mapa astral. Quando eu faço isso, automaticamente eu consigo, é como se eu estivesse iluminando e trazendo luz, calor para esses dois planetas. Que isso é uma coisa bem interessante. Então, no nosso mapa astral, entenda, isso aqui é acúmulo de energia solar, por mais que a gente ache que não é, mas é. É um potencial que está relacionado também com a energia do seu Sol. Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma força de vontade que ela é tão forte que a gente esconde. E a gente tem medo de colocar. Por isso que Plutão está relacionado com os medos. Medo do quê? Medo, você tem que ver o Plutão no seu mapa astral, medo de você externar essa força, essa luz para fora. Por isso que Plutão está relacionado com aquele capacete, o mundo subterrâneo, os Hades. Saturno está relacionado também, porque quando a gente se autorrealiza e quando a gente consegue construir, e lembrando que Saturno faz a oposição à Lua, né? A Lua está relacionada com tudo aquilo que está dentro dos nossos sentimentos, mas de alguma forma eu consigo externar isso para fora. Por isso que a Lua está aqui para dentro, no sentido assim, força de vontade para vir para fora, porque quando ela vem para fora eu consigo expandir e mostrar para o mundo. É meio que eles são irmãos, né? Eles são espelhados. Esses planetas, gente, eles são espelhados, Saturno e Júpiter. Então eu consigo expandir. Por isso é que eu preciso expandir o sonho da minha alma, que é a casa 4, né? A minha Lua, que também está relacionado com o nosso Sol. Então é o sonho de dentro. E aí a gente tem o Sol, que vai fazer o quê? Então, vamos imaginar, eu tô pulsando. Então, eu entendi a função desses dois planetas, que são planetas de muita força, de muita estruturação, porque, eu tenho que botar muita energia. Energia, gente, é luz, é calor, eu tenho que botar muita energia aqui para eu conseguir concretizar, para eu conseguir fazer as coisas. Eu tenho que ter muita energia, muita mutação, eu tenho que ter muito foco para ver aquilo que está de alguma forma me auto-sabotando, qual é o medo que eu não estou enxergando, para eu enxergar e me libertar dele, para que essa força possa vir para fora. Olha que legal essa jogadinha. E o que acontece? Todas essas energias vão passar, agora vocês vão entender a Lua, vão passar pela Lua. Então, a Lua, ela tem um papel importante, que ela é um filtro. Então, às vezes, do nada, vamos dizer que você tá com essa questão voltada para a energia de Saturno, que é a questão da estruturação e de mostrar para o mundo já cristalizado. Então, aqui eu vou mostrar para o mundo cristalizado quem eu sou de alma, mas para fora. Olha que coisa linda isso. E a Lua chega e fala assim: não tô intuindo uma coisa legal, não quero saber. Não sei. Não. Quantas vezes você não foi intuído de fazer determinadas coisas e você não fez? Quantas vezes você escutou as influências cósmicas, né, a Lua, e você não fez? A gente sabe que a Lua passa 2 dias e meio, né, a cada signo. Então, por isso que tem muita oscilação. Essa oscilação, gente, ocorre, que é bem interessante pra gente trazer,
Essa oscilação ocorre dentro de nós porque a gente ainda não trabalhou e estabilizou o signo arquétipo dentro de nós. Então, às vezes a lua tá transitando em Sagitário e você tem que ser mais alegre, mais desapegado, mais cabeça aberta, mais fé. Ela quer vir pra fora. Ela é uma coisa inconsciente de você, ela quer vir pra fora. Só que o que acontece? Não quero, vou abafar. Esse abafamento no inconsciente faz com que a gente fique instável. Esta instabilidade é no sentido de que eu ainda não tô estável, ainda não tô seguro de colocar essa energia de Sagitário pra fora. Tô dando um exemplo pra vocês, tá? E consequentemente a gente perde, essas duas forças, porque essas duas forças vão estar relacionadas com essa questão da lua, de transmitir, de nutrir e de pôr pra fora, que isso vai trazendo luz. Quanto mais luz no mapa astral, entendam isso, gente, quanto mais luz no mapa astral, que também está relacionado com a lua no sentido de engendrar, de nutrir e pôr pra fora, mais eu vou ganhando o quê? Saturno no sentido de autorrealização, porque Saturno já está na casa 10, já passou por 10 signos, é muito signo. E Plutão no sentido de que eu já consigo de alguma forma estourar, né, a caixa de Pandora ou os limites entre os outros mundos, porque eu já sou luz. A luz, a gente tem que fazer luz no nosso mapa astral inteiro, e Plutão fala sobre isso principalmente pelo significado dele. Mas esse significado vai estar relacionado com a lua. Quando a gente conseguir fazer com que a nossa lua consiga captar as energias dos signos, eu estou captando as energias dos signos e eu vou pôr pra fora. E eu vou fazer o processo de parir. Eu vou pôr pra fora, não vou ficar abafando. Mas muitas vezes a gente não entende qual que é a informação. O que eu preciso pôr pra fora? Esse entendimento é Mercúrio. E consequentemente isso acaba interferindo na sua luz solar. Porque a luz solar, quanto mais ela associada ao seu Sol com a tua Lua e também com a Lua em trânsito que a gente tem, mais eu tô trazendo força para mim, no sentido de estruturação, e também, consequentemente, a minha transcendência. A transcendência surge quando eu consigo fazer com que os 12 signos sejam manifestados, expressados, todos juntos de uma vez só, de maneira equilibrada. Por isso que a astrologia integrativa, os 6 polos, né, integrados e equilibrados. É fácil? Não. É difícil? Também não, mas a gente tem que começar. Então eles não são considerados frios, eles só são considerados frios quando eu não trabalho o meu Sol no meu mapa astral, quando eu já não tenho nem consciência de expressar o que o Sol no meu mapa astral está pedindo, ou seja, tem que expressar aquilo, tem que ser aquilo, né? A sua luz, o seu brilho tem que ser aquilo e, consequentemente, com relação à intuição da Lua, que vai fazer com que naquele período, e também com a minha Lua natal, né? Então a gente está falando da Lua de trânsito e a Lua natal, de conseguir assimilar, de conseguir transmitir, de conseguir captar quais são as energias que está pedindo para que a gente ponha isso para fora. Então eu gostaria de trazer esse vídeo para que vocês possam compreender como o sistema solar ele é rico e como a gente pode trabalhar ele. Entender que Plutão não é ruim, como as pessoas colocam, e nem Saturno é ruim. Se fosse ruim, gente, se Saturno fosse ruim, como a maioria das pessoas colocam que é maléfico, ele não estaria nessa posição no sistema solar. Sei lá, ele estaria num lugar oculto, ninguém ia ver ele, mas ele é bom. E por que a gente não enxerga esses planetas a olho nu, né? Os planetas transpessoais? É porque a gente ainda não enxerga eles dentro da gente, que está relacionado com a visão, a clarividência, aqui o amor incondicional, né? O sentimento de amor, aquele sentimento de graça, uma coisa sublime, onde eu tenho amor incondicional por qualquer pessoa, transpessoal, além do pessoal, além da personalidade. E aqui é a força de Plutão, no sentido de que assim, cara, sai da minha frente, sabe? Porque, gente, quando vocês acionam Plutão, eu nunca acionei Plutão, assim, eu já tive uma força de vontade muito grande, mas nunca acionei, assim, Plutão, senão eu estaria... Mas quando vocês acionam isso aqui, não tem medo de nada, não tem medo de nada, porque você é pura luz, ó, isso aqui é pura luz, tudo é luz, vocês têm que entender que Vênus, Mercúrio, Terra, Lua, é luz solar,
é luz porque todos saíram do Sol. Isso é uma coisa que vocês têm que entender. Só que aqui é a força, olha que interessante, Plutão é a força dos todos os planetas, de todos os planetas. Então é por isso que a gente tem que começar a estudar a astrologia juntamente com o sistema solar e entender em nós, falar, meu, por que eu tô com medo daquilo? Sabe? Por que eu tô com medo? Porque tá faltando o quê? Força, energia. Então o que eu tenho que estruturar dentro de mim primeiro? Medo, o que eu tenho que estruturar? Então na hora que eu tô bem estruturada eu não tenho mais medo. Na hora que eu tô firme em mim eu não tenho mais medo. Então, gente, Plutão é luz própria, né? Ele é a luz. Então, assim, quando a gente tem a luz e quando a gente é consciente, então isso aqui é a encarnação do verbo. A gente não tem medo de nada. E a gente não vai ter medo de nada, né? Porque a gente sabe que a matéria ela não existe. Então, é o espírito que se liberta da matéria que se liberta da lua. E lembrando que a lua, então, ela faz toda essa questão da filtragem. Por isso que é importante a gente sempre dar vazão, a gente entender os arquétipos, os signos, os trânsitos, relacionado com o nosso mapa astral, né? Para que a gente possa ter essa força de vontade, bater no peito, no sentido não de arrogância, mas no sentido, assim, de que eu sou a luz. E eu não tenho que temer a nada, nem a minha própria luz, porque a grande parte da gente tem a minha luz. A gente tem a nossa luz, não a escuridão. Então eu queria deixar isso para vocês entenderem como eles não são frios, eles só são frios dentro de nós, porque a gente não os ativa, e lembrando que tudo que está aqui, todos os planetas possuem luz, possuem um espírito dentro deles. Então esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês essa semana. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês possam ter compreendido um pouquinho mais, principalmente essa questão da Lua com o Sol. Por que a Lua também é um Sol? Né? Só que ela é aquela questão do filtro, então se eu não entendo muito o que está passando, eu acabo não externando a expressão do signo, eu acabo colocando ele para dentro e com isso traz muitas instabilidades, irritabilidades e etc. Então, gente, um grande beijo para você, fique bem e fique em paz e até mais. Tchau, tchau!